Então vamos lá, o nosso trabalho hoje é em relação à aplicação da lei penal no espaço. Nossa preocupação não é o quando, mas sim o onde. Então o tema aplicação da lei penal no espaço. Sabemos que a lei penal ela é editada para ser aplicada a fatos ocorridos no território nacional. Aqui é a regra. Quando se fala de territorialidade, estamos falando de aplicação da lei penal no território nacional. Então, crime praticado no território nacional, aplica-se a lei penal nacional. Então, essa é a regra chamada de territorialidade. Quando a gente aplica essa lei penal, nossa lei penal nacional, fora do território nacional, é a chamada extraterritorialidade. Mas há uma situação ainda inusitada que é a aplicação da lei de outro país a um fato ocorrido no Brasil, a um fato ocorrido aqui. Isso é intraterritorialidade. Então eu quero que você entenda que nós temos aí três princípios. Princípios da territorialidade, da extraterritorialidade e da intraterritorialidade. Vamos dar uma olhada lá no nosso material em relação a isso. Então nós temos princípios. Quais são que nós vamos encontrar aqui? O primeiro princípio que nos interessa é o princípio da territorialidade. Obviamente que aqui é a aplicação da lei penal, a aplicação da lei penal, onde? Ora, no território nacional. Esse território nacional pode ser próprio ou impróprio. Tudo depende do que a lei prevê. Mas territorialidade é a aplicação da lei penal no território nacional. Temos a extraterritorialidade, que é a aplicação fora do território nacional. Fora do território nacional. E a intraterritorialidade é a aplicação da lei estrangeira, aí nós vamos anotar aqui, a aplicação de lei estrangeira a fato ocorrido no Brasil. Isso é intraterritorialidade. Então nós temos três princípios que nos chamam a atenção: o princípio da territorialidade, da extraterritorialidade e da intraterritorialidade. Perdão. Territorialidade, artigo 5º do Código Penal. Extraterritorialidade, artigo 7º do Código Penal. E intraterritorialidade, artigo 5º do Código Penal também. Então é a respeito disso que nós vamos trabalhar nesse momento. Então vamos lá. Territorialidade, aplicação da lei penal a fato ocorrido dentro do território nacional. Portanto, fato ocorrido aqui. Vamos observar o que nós temos em relação a esse tema. Territorialidade, artigo 5º do Código Penal, como nós havíamos mencionado. Então, esse artigo 5º, ele fala da territorialidade. Olha que nós vamos anotar em vermelho. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos no território nacional. Portanto, o que está grifado em vermelho é a regra chamada de territorialidade. Entretanto, você está percebendo que essa regra ela admite exceção, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Aqui a gente abre o parêntese, por exemplo, para a gente trazer à baila a situação do cônsul e do diplomata. Imaginemos o cônsul... Não, vou trazer o diplomata. O diplomata, a imunidade que ele tem é mais ampla, por isso nós vamos trazer o exemplo do diplomata. Diplomata norte-americano está no Brasil, tem aqui, obviamente, a embaixada norte-americana no Brasil, e esse diplomata comete um crime aqui no Brasil. A ele não se aplica a lei penal brasileira. Apesar de o crime ter ocorrido no território brasileiro,
aplicar-se-á a lei penal estrangeira, lei penal do seu país de origem. Isso é intraterritorialidade. E por quê? Porque há uma convenção, na verdade são duas convenções, as convenções de Viena, salvo engano, de 81, de 82 e 83, 1982 e 1983, e essas convenções estabelecem a imunidade diplomática e a imunidade consular. Então, eu aplico a lei penal estrangeira a fato ocorrido aqui. E é exatamente o que nós temos nessa ressalva. Porque há uma convenção internacional que trata desse tema. Então, o Brasil abre mão, ele não irá aplicar a lei penal brasileira a fato ocorrido aqui. Nós aplicaremos a lei penal estrangeira. Na verdade, o país de origem irá processar o seu cônsul, o seu diplomata, pelo crime praticado aqui no Brasil. Então, pode-se dizer que aqui eu tenho uma situação de intraterritorialidade. Então, o que eu quero mostrar? O artigo 5º, quando diz aplica-se a lei penal brasileira a crime ocorrido no Brasil, no território nacional, está aqui trazendo a territorialidade. Agora, quando ele traz a ressalva sem prejuízo de convenção, ele está prevendo a intraterritorialidade. Então, a nossa territorialidade, ela não é uma territorialidade absoluta. Não é absoluta. E por que não é absoluta? Porque ela admite exceção, que está destacada exatamente na intraterritorialidade. E quando a gente fala que não é absoluta, a gente está dizendo que a nossa territorialidade, que está aí no artigo 5º, é uma territorialidade temperada, mitigada, flexibilizada. Tá bom? Legal. Vamos na sequência extraterritorialidade, aplicação da lei penal fora do território nacional. Essa extraterritorialidade, ela está prevista lá no artigo 7º do Código Penal, e nesse artigo 7º nós vamos encontrar extraterritorialidade incondicionada, que é do inciso 1º, e a extraterritorialidade condicionada, que é do inciso 2º do artigo 7º. Então, o artigo 7º é que me traz a extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, e aí eu venho os itens destacando quais são as situações elencadas. Agora, o que nos interessa nesse momento é definirmos o lugar do crime, ou seja, onde o crime é praticado. Temos a teoria da atividade, que diz o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar da ação ou da omissão. Aí eu tenho teoria do resultado. Será aplicado a lei penal brasileira ao crime que ocorre onde? Ora, você precisa saber onde esse crime ocorreu e onde ele ocorreu. No lugar onde se deu o resultado. Ou onde ele deveria ocorrer. E eu tenho a teoria mista, chamada de teoria da ubiquidade. É exatamente essa teoria que é adotada no Código Penal, lá no seu artigo 6º. Considera-se praticado o crime tanto no lugar da atividade, quanto no lugar do resultado. Tanto faz. Tanto no lugar da atividade, quanto no lugar do resultado. Essa é a teoria adotada pelo Código Penal no artigo 6º. Lugar do crime, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, a atividade, né? No todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ser produzido o resultado. Portanto, aqui eu tenho a teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista.
Tá. Então vamos lá, olha que interessante. Vamos dar um exemplo aqui em cima, né? O sujeito leva um tiro na cidade de São Paulo, é levado para Buenos Aires, na Argentina, e lá na Argentina ele morre. Onde ocorreu o crime? Tanto no lugar da ação, como no lugar do resultado. Tanto faz. Como o tiro ocorreu no Brasil, tem-se como crime praticado no Brasil. Agora, nós poderíamos inverter, né? Poderíamos colocar o tiro na Argentina, lá na Argentina, e o resultado no Brasil. O resultado ocorrendo no Brasil, aplica-se a lei penal brasileira. Então, o que eu quero que você perceba é, em relação ao lugar do crime, qual teoria que é adotada no Código Penal para definir o lugar do crime? Teoria da ubiquidade ou teoria mista. Cuidado para não confundir, porque quando o Código Penal trata do tempo do crime, ele estabelece que considera-se praticado o crime quando, agora não é onde, quando da conduta, quando da ação ou da omissão. Teoria da atividade para definir o tempo do crime. Artigo 4º do Código Penal. Na sequência, vamos ver o que nós temos aqui. Lugar do crime, L de lugar e U de ubiquidade. Lugar do crime, nós temos o LU. É lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime. Tempo do crime, atividade. Juntando os dois, nós vamos encontrar, evidentemente, lutar. Mnemônico conhecido de todos aí que trata de direito penal. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. O que está anotado em verde, artigo 4º. O que está anotado em lilás ali é artigo 6º do Código Penal. Tá certo? Então, muito interessante para você guardar essa informação. Então, nós temos aqui lugar do crime já definido. Agora nós vamos definir o que é o território nacional. Então, o que eu quero chamar a atenção agora é o seguinte. Eu já sei que um crime ocorre no Brasil quando aqui tem havido atividade ou resultado. Tanto faz. Então, ocorreu no território nacional um dos dois, atividade ou resultado, o crime ocorreu no território nacional. Agora, o que devemos entender como território nacional? Território nacional, nós vamos encontrar o território próprio, também chamado de físico, efetivo ou real, e o território impróprio, também chamado de por extensão ou por assimilação. Então, tem o território próprio e o território impróprio. Vejamos o que nós temos aqui. Território próprio. É aquela base territorial que a gente conhece, tá? Preste atenção, olha. Lembra do mapa do Brasil? Aquela base territorial é o território nacional. Ponto. Então, vamos lá. Território próprio, então, é a base territorial que nós conhecemos, é a base continental, composta de solo, subsolo e águas internas. Temos ainda mar territorial, 12 milhas mais mar adentro é o mar territorial, portanto, território nacional. Então, você já entendeu. Eu tenho um mapa do Brasil aqui, essa é a base territorial, acrescido do quê? Acrescido do mar territorial. Aqui eu boto 12 milhas. Tudo isso é território nacional próprio. E observe que, em cima dessa base, eu defino uma coluna vertical e ali eu tenho o espaço aéreo correspondente ao território nacional. Então, o espaço aéreo correspondente é território nacional em sentido próprio. Agora, olha que interessante, a rigor, quando está fora disso daqui, quando nós estamos fora disso, a rigor, nós estamos fora do território nacional. Ah, mas imagina se eu tenho aqui um avião, isso aqui é um avião, tá? Não se assuste. Um avião brasileiro, tá bem?
Imagina um avião brasileiro. Ele é território nacional? Pode ser. Pode ser um território nacional por extensão, por assimilação, por equiparação, não um território próprio. Qual é a hipótese que nós vamos encontrar, então? Vamos destacar inicialmente o que? Quando eu olho para o Código Penal, nós temos artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal. É aplicável também a lei penal brasileira aos crimes praticados onde? A bordo de aeronave ou embarcação estrangeira de propriedade privada, aeronave quando estiver em pouso, então vou botar aqui, ó, em pouso no território nacional, e a embarcação quando estiver em, vamos observar aqui, ó, e estas quando estiver em porto nacional. A aeronave, se ela estiver também onde? Agora olha o que nós vamos grifar. Aqui nós falamos que a aeronave ou embarcação privada em pouso aeronave no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente. Então vou botar aqui em pouso ou em voo onde no espaço aéreo correspondente. Quando a gente olha para a embarcação estrangeira privada, estando ela no porto brasileiro, é território nacional, ora, mas e se ela estiver no mar? Também será território nacional, desde que esteja onde? No mar territorial, nas 12 milhas. Então, crimes ocorridos dentro de aeronave ou embarcação privada estrangeira, então vamos botar aqui, ó, privada estrangeira. Perfeito, anotado. Serão elas consideradas território nacional quando estiverem em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente. A embarcação, quando estiver em porto no território nacional ou quando estiver no mar territorial. Perfeito. Anotadinho isso? O que nós vamos fazer agora? Eu vou apagar o quadro, vou tirar essas anotações, tá? Tirar a anotação ali. Isso. E aí a gente retoma o que nos interessa aqui. A gente retoma o nosso trabalho em relação ao assunto que nós temos. Surge ali, então, um assunto muito legal, que é a passagem inocente. Preste muita atenção, olha. Obviamente que o Brasil não irá se ocupar de todas as infrações penais que ocorrem dentro de uma embarcação estrangeira que esteja passando pelo mar territorial. Então imagine o seguinte, nós temos um cruzeiro, tá? Turistas que saem da América do Norte e descem pela América do Sul, passa a América Central, América do Sul e passa pelo mar territorial brasileiro. Ocorre um crime ali dentro. Obviamente que ocorreu dentro de uma embarcação privada que está no mar territorial. O Brasil irá se ocupar disso? Há o que se chama em direito internacional de passagem inocente. Passagem inocente, nós temos diversos diplomas legais que tratam do tema. Em síntese, o que nós vamos encontrar ali em relação a essa passagem inocente? Então vamos voltar aqui, que eu passei o slide para frente. Agora sim, tá? Agora sim, isso. Agora eu vou botar o quadro lá, porque é o que nós temos. Nós temos a passagem inocente. Muitas vezes, o crime que ocorre ali não chama a atenção da autoridade brasileira. Então, olha o que nós vamos encontrar aqui nesse quadro. Olha que interessante. Em um estado que não seja o registro da aeronave, não pode perturbar o voo desta, a fim de exercer a sua competência penal, para conhecimento da infração praticada a bordo, a não ser nos seguintes casos: infração que produz efeito no território do Estado,
Infração que tenha sido cometida por ou contra um nacional. Infração que afete a segurança do Estado. Então perceba que, se não encaixar nessas hipóteses destacadas, a autoridade brasileira ela não irá se incomodar com aquele crime que ocorreu dentro daquela embarcação, dentro daquela aeronave, tá certo? É a chamada passagem inocente. Se o crime que ocorreu lá não é contra o brasileiro, não afeta o Estado brasileiro, não interessa para a coletividade brasileira, nós não vamos nos meter. É o direito de passagem inocente que nós temos, tá bom? Legal, vamos seguir aqui em relação ao nosso trabalho. Território nacional impróprio, também chamado de território por extensão, por assimilação, nós vamos encontrar aqui as seguintes situações. Estamos fora do território nacional, portanto, fora do território nacional próprio. Vamos pegar aqui uma embarcação e uma aeronave brasileira pública. Embarcação pública, aeronave brasileira pública, será considerado território nacional em qualquer lugar do globo. Portanto, se ocorre dentro dessa aeronave uma conduta criminosa ou o resultado de um crime, nós temos um crime praticado dentro do território nacional. Imaginemos que o Number One Tupiniquim, o avião presidencial, esteja em solo estrangeiro, em pouso, desceu no aeroporto lá em Amsterdã, e lá em Amsterdã, o presidente da República, no caso, dentro do avião, o presidente da República desfere um tiro e mata um tripulante. O crime ocorreu onde? Ocorreu dentro do território nacional, ainda que esse tripulante seja levado ao hospital em Amsterdã, onde tenha falecido. Por quê? Porque a ação ocorreu dentro do território nacional, portanto, o crime ocorreu no território nacional. Tá bem? Agora imaginemos que fora da aeronave, o presidente dispare e acerte um tiro no piloto do avião. Esse piloto é levado a bordo do avião, onde vem a morrer. Morreu dentro do avião, morreu no território nacional, portanto, o crime ocorreu no território nacional. Território nacional impróprio, por extensão ou por assimilação. Também será considerado território impróprio a aeronave ou embarcação privada ou mercante a serviço do Estado brasileiro. Se está a serviço do Estado brasileiro, se equipara à pública. Só que nós teremos também embarcações e aeronaves brasileiras, portanto, bandeira brasileira, registro brasileiro, mercante ou privada, desde que não estejam em território alheio, ou seja, em alto mar. Lembra daquele mapa? Então nós fizemos assim, ó, aqui está o Brasil, mar territorial, aqui está a África, mar territorial. O avião está aqui em alto mar. Alto mar. Portanto, em águas de ninguém. Agora, a partir do momento em que essa aeronave ou embarcação ela ingressa em território estrangeiro, ela deixa de ser território nacional. É a embarcação ou aeronave brasileira mercante ou privada, portanto, não é pública, não está a serviço da República Federativa do Brasil, ela é território nacional até que não ingresse em território alheio. Se ingressou em território alheio, aí deixa de ser território nacional. Então aí nós temos o território próprio e o território impróprio. Lembrando, obviamente, que nesse caso, o território nacional que nós temos aqui é o chamado território por extensão, o território flutuante, o território por equiparação, o território impróprio. Qual é o princípio que rege aqui nessa situação? Estou falando nessa que está aqui. O princípio que rege é o princípio da bandeira ou do pavilhão. Perceba que aeronave ou embarcação brasileira, registro brasileiro. Embarcação ou aeronave mercante, a serviço do Estado brasileiro. E aeronave e embarcação brasileira, ainda que privada ou mercante, portanto eu tenho
o princípio da bandeira ou o princípio do pavilhão nesse caso. Legal. Na sequência, nós vamos aqui agora destacar a regra. Aplicação da lei penal no espaço, há uma regra. Qual é? É a territorialidade, que é a aplicação da lei penal no território nacional. Há duas exceções que conhecemos muito bem. Exceção, que é a extraterritorialidade, que pode ser condicionada ou incondicionada, que é a aplicação da lei penal fora do território nacional. Lembrando que a extraterritorialidade só ocorre quando estivermos falando de crimes. Não há extraterritorialidade quando estamos falando de contravenção penal. Não se aplica a lei penal brasileira fora do território nacional para atingir uma contravenção penal, tá bem? É só em relação a crimes. E eu tenho a outra exceção, que é a intraterritorialidade, que é a aplicação da lei penal estrangeira a fato ocorrido no Brasil. Territorialidade, artigo 5º do Código Penal, extraterritorialidade, artigo 7º do Código Penal, e a intraterritorialidade, artigo 5º do Código Penal. Tá certo? Então, essas eram as observações iniciais que nós temos a fazer, que nós tínhamos a fazer em relação à aplicação da lei penal no espaço. É isso aí.